Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 16, Dom João VI no Brasil. Enquanto as falanges espirituais de Henrique de Sagres se reuniam em Portugal, revigorando as forças lusitanas para a Escola da Energia, que foi a Guerra Peninsular, o exército de Ismael se voltava para o Brasil, a fim de inspirar o primeiro soberano do velho mundo que pisava as terras americanas. A esses esclarecidos agrupamentos do mundo invisível, agora se aliava a personalidade do Tiradentes, que havia se transformado em gênio inspirador de todos os brasileiros. Ismael reúne os seus colaboradores e esclarece aos devotados mensageiros. Amigos, um novo período surgirá agora para as nossas atividades na terra do Evangelho. Ao sopro das inspirações divinas, toda a vida política da pátria se reformará, onde mais tarde edificaremos a obra de Jesus. Procuremos inspirar a quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando seu caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sob os nossos esforços, há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos seus ensinamentos, transplantada da Palestina para o coração do Brasil. Então, aquela caravana de abnegados se espalha em todos os recantos da pátria, distribuindo com os seus esforços fraternais as sementes de uma vida nova. A 24 de janeiro de 1808, aporta na Bahia a maior parte das embarcações que constituíam a frota real. O povo baiano recebe o príncipe regente e sua comitiva com as mais carinhosas demonstrações de amizade. Clarins e bandeiras anunciam sob aquele sol quente e amigo a presença da família real nas terras do Cruzeiro. Novamente, a cidade de Salvador se julga nos seus grandes dias, esperando a honra de representar novamente a capital da colônia, mas os navios descem ao longo da costa para o Rio de Janeiro. Porém, logo ao seu primeiro contato com o Brasil, ao influxo das falanges do infinito, o príncipe generoso sente-se tocado da mais alta simpatia para com a pátria do Evangelho. Ainda na Bahia, graças às suas relações com o conde de Aguiar, ministro de D. João VI, José da Silva Lisboa, mais tarde visconde de Cairu, consegue do soberano a abertura de todos os portos da colônia ao comércio universal. E note-se que semelhante providência que constituía a base primordial da autonomia brasileira teve seus ascendentes indiscutivelmente na atuação das forças espirituais que presidiam os movimentos iniciais da emancipação, porque na Convenção Secreta de Londres, em 22 de outubro de 1807, um dos pontos essenciais que deveriam ser observados em troca da proteção de Jorge III à Casa de Bragança, no sentido de sua fuga para a colônia distante, era o da abertura dos portos do Brasil à livre concorrência da Inglaterra, reservando-se semelhante direito somente aos interesses britânicos. O soberano e seus ministros conheciam essas determinações através de Lord Strangford, mas, com o auxílio das influências salutares do plano invisível, consideram a tempo o absurdo dessas exigências, realizando as primeiras aspirações dos patriotas brasileiros. A maravilha dos céus americanos deslumbra os olhos de D. João, que se entusiasma com a beleza natural das paisagens magníficas. O
acompanhado de um séquito numeroso de fidalgos, onde entre muitos destacava-se o conde de Anadia, elegante na época, inimigo implacável de todas as expressões indígenas da colônia. É um político português, foi secretário de Estado nos negócios estrangeiros e da guerra no reinado de Dom José I. O Marquês de Belas, o Marquês de Angeja, o Duque de Cadaval e toda uma comitiva enorme de vassalos e nobres, de guardas e criados, e o soberano aportou ao Rio de Janeiro num ambiente de geral alegria. Nos seus passos, o rei se sentia confortado e satisfeito com a magnificência da paisagem e com a fartura da terra. Apenas Dona Carlota Joaquina, com a sua educação deficiente e a sua megalomania, mania de grandeza, né? E apego aos prazeres requintados da época, não se conformava com a situação, protestando contra todos os elementos dentro da sua aridez de espírito e lamentável agressividade. As caravanas do infinito não descansaram junto das autoridades supremas da política administrativa. Todas as possibilidades foram aproveitadas pela sua operosidade infatigável. O 1º de abril de 1808, levantava-se a proibição que incidia nas indústrias nacionais declaradas livres, facilitando a colaboração dos estrangeiros que se localizaram nas costas marítimas da pátria do cruzeiro, instituindo um novo período de trabalho construtivo do país, que ia celebrar as suas núpcias com a liberdade. O Rio de Janeiro, sob a direção do bondoso príncipe, que ao influxo das influências poderosas do alto, aqui adotou um regime muito mais liberal que as fórmulas de governo observadas em Lisboa, se enche de obras notáveis. Grandes instituições são fundadas na cidade das mais maravilhosa Bahia do mundo. Surge a Escola de Medicina, o Liceu de Artes e Ofícios, o Banco do Brasil, organizam-se os primórdios da Escola de Belas Artes, cria-se a Academia da Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real. Desenha-se o Jardim Botânico. Como o novo encanto da cidade e, acima de tudo, inicia-se a impressão régia, a vida do jornalismo na pátria do cruzeiro. Entidades benevolentes e sábias, sob a direção de Ismael, espalham claridades novas em todos os espíritos e, sob os seus generosos e imponderáveis impulsos, as grandes construções do progresso brasileiro se avolumam por toda parte, nas mais elevadas demonstrações evolutivas. Mas o príncipe não soube se manter constantemente dentro das linhas de sua autoridade. Com a sua liberalidade na América, criava-se em redor da sua corte toda a sociedade de parasitas e de inúteis. Os reinóis abastados, ou seja, os portugueses que viviam no Brasil e ocupavam cargos importantes, dominavam a Igreja Católica e controlavam o comércio internacional. Então, os reinóis abastados do Rio de Janeiro e das outras grandes cidades coloniais receberam títulos e condecorações de toda natureza. As cartas honoríficas eram expedidas quase que diariamente. Por toda parte havia comendadores da Ordem de Cristo e cavaleiros de São Tiago, intensificando-se um grande menosprezo pelas instituições.
Os nobres da época eram os novos ricos do mundo moderno. Conquistados os títulos, sentiam-se no direito de viver colados ao orçamento da despesa, apodrecendo longe do trabalho. Só os gastos da dispensa da corte, dos quais vivia a multidão dos criados no Rio de Janeiro, ao tempo de D. João VI, aproximavam-se da respeitável importância de mais de 15.000 contos de réis. O alojamento dos fidalgos e das suas famílias exigiu por vezes a fio as mais enérgicas providências da autoridade no capítulo das expropriações, das retiradas forçadas de bens imóveis ou imóveis do devedor para que uma determinada dívida seja quitada. A chamada Lei das Aposentadorias obrigava todos os inquilinos e proprietários a cederem suas casas de residência aos favoritos e aos fâmulos, aos criados desses favoritos, né? Dos fávulos reais. Bastava que qualquer fidalguinho desejasse esse ou aquele prédio para que o juiz aposentador efetuasse a necessária intimação, a fim de que fosse imediatamente desocupado. Ao oficial de justiça incumbido desse trabalho, bastava escrever na porta de entrada as letras P.R., que se subentendiam por príncipe regente. Inscrição que a malícia carioca traduzia como significado ponha-se na rua. Moreira de Azevedo nos conta em suas páginas que Agostinho Petra Bittencourt era um dos juízes aposentadores ao tempo de D. João VI, quando lhe apareceu um fidalgo da corte exigindo pela segunda vez uma residência confortável, apesar de já se encontrar muito bem instalado. Decorridos alguns dias, o mesmo homem requer a mobília e daí a algum tempo solicita escravos. Recebendo a terceira solicitação, o juiz, indignado em face dos excessos da corte do Rio, exclama para a esposa, gritando para um dos apartamentos da casa: "Prepare-se, dona Joaquina, porque por pouco tempo poderemos estar juntos." E, indicando à mulher que veio correndo atender ao chamado, o fidalgo que ali esperava a decisão concluiu com ironia: "Esse senhor já por 2 vezes exigiu casa, depois me pediu mobília e agora vem pedir criados. Dentro em breve desejará também uma mulher, e como não tenho outra senão a senhora, serei forçada a entregá-la." Mas, embora todos os absurdos e todas as despesas que seriam de muitos excedidos nos odiosos processos revolucionários, caso o país fosse obrigado a exigir pelas armas a sua emancipação, a corte de D. João VI ia prestar ao Brasil os mais inestimáveis serviços no capítulo da sua autonomia e de sua liberdade, sem os abusos criminosos das lutas fratricidas. Humberto de Campos. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.